Olá, amigos, estamos de volta com mais uma edição do Backstage, contando histórias, falando dos personagens, das figuras públicas aqui de Maringá e todo o norte do Paraná. Ao meu lado aqui novamente, meu amigo de longa data, jornalista Edivaldo Magro. Olá, Edivaldo. Salve, Aguinaldo, de novo aqui, nosso segundo programa, né? A gente recebeu o Jackson, né? Foi muito bom, uma conversa longa. E hoje eu vou deixar você apresentar o nosso convidado aí, que também é uma figura de bastante relevância aí na história da comunicação, né? Acho bacana. Vamos seguir aí, a conversa vai ser muito boa. Eu tenho certeza. E aqui ao nosso lado, Reginaldo Nunes Ferreira, um ícone da comunicação. Estávamos no Paraná, mas eu acho que no Brasil. O senhor estava nos contando aqui para onde foi todo o grupo, né, de comunicação de rádio. Seja bem-vindo, Reginaldo. Boa tarde, boa noite, Aguinaldo, boa noite, Edivaldo. Para mim foi um prazer estar aqui agora com vocês para falar alguma coisa sobre as nossas rádios, né, que nós tivemos aí. Você sabe que fica no sangue da gente, né? O cara que está no rádio, ele pega, é um vício, entendeu? Mesma coisa jornalista, mesma coisa repórter. Então fica, sabe, você gosta de falar sobre o rádio, né? Gosta de conversar. Que nem eu falei para você, quando eu entrei em rádio, quando eu cheguei a entrar na Rede Paranaense, em 1963, eu nunca imaginava, certo, trabalhar uma rádio, certo? Não, porque meu negócio era outro, né? Estava na RCA Victor, que fazia os discos, disco antigamente. Os vinis. Vinil, disco de vinil. Tinha a indústria lá no Jaguaré e o escritório ficava no centro de São Paulo. E é ali que eu fui conhecer o pessoal da Rede Paranaense. Tá? Aí o Samuel me convidou, o Joaquim Dutra, o Carlos Pevezan e também o doutor João Luiz Meme, que era um dos proprietários, um dos sócios que ficava em São Paulo, entendeu? Aí me chamaram para trabalhar. Falei, rádio? Bom, eu achei assim, jovem, né? Era novo, tá? Então, o cara quando é novo... Solteiro ainda? Solteiro. Isso, 70 estava solteiro. Aí eu estava pronto para qualquer coisa. Se não der certo, você passa para outra coisa. Então, foi um negócio assim, fui jogado na rádio, né? E não é que eu gostei do negócio. Deixa eu fazer um recorte já aqui, só para a gente fazer assim, uma sequência da história. O que era exatamente era a Rede Paranaense de Rádio? Isso. Nesse momento era o que exatamente essa rede? Rede era 14 emissoras de rádio que pertencia ao grupo Samuel Silveira. E já eram todas cultura? Não. Tinha Ouro Branco de Açaí, tinha Cruzeiro do Sul de Londrina, Cruzeiro do Sul de Cornélio Procópio, Cruzeiro do Sul de Curitiba, entendeu? E tinha a Rádio Curitiba também, que era dele. Então, esse grupo, que era a Rede Paranaense de Rádio, 14 emissoras de rádio. O escritório que ficava em São Paulo, no início ficou Rede Paranaense de Rádio. Mas o Samuel viu o seguinte, como as emissoras do interior não tinham condições de manter um escritório em São Paulo para visitar as agências de publicidade, certo? O que ele fez? Abriu então, passou a chamar Rede Nacional de Divulgação. Essa Rede Nacional de Divulgação era representada também da Rede Paranaense de Rádio, entendeu? A Rede Paranaense de Rádio ficou junto com a Rede Nacional. Essa Rede Nacional é emissora do Brasil inteiro. Eu estava falando para o Aguinaldo. Eu fui desde São Luís do Maranhão, Manaus, Teresina, fui descendo, certo? Salvador, tinha 2 emissoras, e fui, certo? Rio de Janeiro, foi tudo. Então eu fiquei conhecendo todas as emissoras do Brasil. Eu já tinha, mais ou menos, um contato com essas emissoras, porque eu mandava os discos pela RCA. O meu setor na RCA Victor, o que era? Era divulgação, departamento de divulgação. Esse departamento de divulgação é aqueles discos que a gente mandava em vendável. Vocês se lembram? Sim. Promocional, em vendável. Então, o que eles faziam? O cantor que queria se promover ajudava, bancava um pouco do custo, né? Eu posso puxar a memória do senhor um pouco? O senhor se recorda, 65, 66 mais ou menos, quem eram os nomes nacionais da RCA Victor? Olha, de cantores e artistas? Vou dizer para você o seguinte, naquela época, o que comandava mais era o sertanejo ainda, né? O Nico Tinoco, que era da RCA Candem, porque a mesma RCA Candem
era sertanejo. RCA Victor era nacional e mais italiano, né? Certo? Então, Giuseppe, tinha, que chama lá o Dino, não sei o quê, um monte de cantor lá, né? Mais italiano, certo? E nacional, nós tínhamos aqui Antônio Marcos, né? Que era marido da Vanusa, né? Tínhamos também Rony Cor, também, era de lá. Tinha as cantoras, né? O Vanderlei estava junto com o Roberto Carlos na CBS. Roberto Carlos, Gerardo, tudo na CBS, né? É outra gravadora. Eu me lembro do Elvis Presley gravava pela RCA ainda. E nesse momento tinha muita coisa brasileira cantando inglês já. Tudo já tinha muito isso. Porque as músicas que eles gostavam de cantar, que nem do Elvis Presley, ou meu Frank Sinatra, entendeu? Eles queriam cantar aquelas músicas, e era sucesso mesmo, né? Então, eles cantavam, fazia, né, a versão. A versão. Porque a música estrangeira demorava muito para chegar no país. E a gente tinha até a impressão de que aquelas versões eram originais brasileiras. Aí depois chegava a música dos Beatles aqui. Beatles. Os Beatles estão copiando. Acontecia isso. Então, esse era o meu serviço na RCA. Por isso eu conheci todas as emissoras. Já entendeu? Conhecia. Já tinha um contato. E como eu mandava os discos de graça, praticamente, porque quem pagava era a maior parte quem bancava era a RCA, né? Os cantores davam alguma coisa, porque senão você podia fazer para todos os cantores, não dava. Porque é muito disco, velho. Certo? Então eles não iam fazer. Então eu conhecia, então ligava pro dono, pro gerente e tal, né? O proprietário, às vezes não tinha gerente, é o dono mesmo que trabalhava na rádio. Aí quando chegava lá, a gente era bem recebido, né? O cara ficava contente, o cara vai lá para conhecer a rádio dele, para vender em São Paulo, entendeu? Bom, isso aí tudo, nós ganhávamos o quê? Na agência de publicidade, Colgate Palmolive, por exemplo, naquela época, que tinha as novelas, tá? A gente levava a relação das emissoras de rádio, das cidades. Eles escolhiam qual que eles tinham interesse, entendeu? E faziam a pesquisa com o vendedor dele, naquela região. Ver se aquela rádio é boa, não é boa, aquele negócio, né? Inclusive na fiscalização também, tá? E depois disso aí tudo, o que aconteceu? Por que caiu muito as vendas nacionais? Porque tinha emissora de rádio que recebia, mas não tocava comercial. Naquela época não tinha. O controle, né? O controle nosso era Cardex. Não sei se chegou a ver isso lá. Cara, que era o Cardex, você lembra do Cardex? Cardex, lembra? Ô, louco, eu fui... operador... imóveis, né? Loja de imóveis era feito no Cardex. Tudo Cardex, tudo. Operador... É um fichário, vamos resumir, né, Reginaldo? É um fichário, isso, onde você dava baixa e acrescentava e assim, o horário e tal. Então, fichário. Operador de som daquela época, eu tiro o chapéu para esses caras, sempre falei. Os caras eram inteligentes, vivos. Porque assim, o locutor pede uma música lá, ele tem de procurar o disco aqui e para pôr no prato. Na hora. Tem de marcar o comercial que está saindo. Tem de chamar a patrulha, que vem o repórter fora, né, externo. Rapaz, é muita coisa para a cabeça do rapaz. Tinha as vinhetinhas, tudo, né, vinheta, pro locutor então, ali, tudo. Então, realmente, operador de rádio daquela época era operador mesmo. Era o sonoplasta legítimo. É entendeu? O computador de hoje, né? Porque hoje você pede uma música, pede o botãozinho e sai a música. Não precisa ficar procurando nada. Entendeu? Os comerciais ficam todos programados no tempo certo. E outra coisa, certinho sai, porque automaticamente está gravado. Tem a fita de gravação 24 horas por dia. Se a rádio é 24 horas, nossa rádio era 24. Então, grava tudo gravado. Os comerciais eram já em cartucheiras naquela época? Era já era cartucheira, né? Cartucheira e tem cassete também. As reportagens eram cassete, né? E os cartucheiros eram os comerciais. Então, pra você ver, tudo isso aí, os caras tinham de se virar, rapaz. Tinham de colocar na cartucheira, tinham de colocar no gravador. Rapaz, você sabe, Reginaldo, bem que a gente poderia, né, não é o caso, mas ilustrar o que é uma cartucheira, mostrar às pessoas o que é uma mesa, aquelas mesas antigas, né, que a pessoa controlava tudo ali. Isso. Porque é muita história envolvida nessa declaração aí, nessas reminiscências que você está fazendo. O pessoal que trabalhava nessa época pode contar, como eu estou contando agora, entendeu?
era difícil de fazer, mas agradável. Eles faziam com amor. Tinha que fazer com amor, porque senão não conseguia fazer. Mas Com o que eu carinho. gostava dessa época, até já nós estamos falando das AMs, mas na FM, né, a não inserção do computador, então nós tínhamos o locutor 24 horas na rádio, pelo menos. Né? Exatamente. Então, pessoal porteiro, pessoal boêmio aí, Tudo, né? Tinha ali o locutor para até ficar ouvindo, ligar, tal, atender. né? Então era muito bom, né? Que Era. não tinha um computador, porque as rádios, né, Fazia a ao maioria vivo. eram 24 Era horas e ao vivo, né? É. Então, muitas pessoas, muitos locutores. A imagem da Ah, boa. O nosso técnico júnior aqui é rápido, Aí, está ó, ilustrando. Se entender aí, né, Reginaldo? Aí, carteira, né? Reginaldo pode explicar melhor. Essa era uma mesa, essa era Uma mesa. um clássico aí. Mesa de som, Já moderna ainda, Já né? moderna, aí bem moderna. Mas, Primeira lá. essas cartucheiras, eu acho que é MD ainda já, o Júnior. Tem aquela cartucheira que era grande, com fita, cartucheira, né? isso, é. Ela é mais autona, assim, um trambolhão, parecendo um televisor de tubo. Caro para ele já era. cartucheiro. O cartucho era caro. Não, bom, até As hoje, fitas. equipamentos para emissoras são caríssimos, né? Caríssimo. Naquela época Cê- era pior. uma mesa Porque não tinha. também não tinha, tudo importado, mas teria tudo que ser. importado, entendeu? Depois que entrou no Brasil a cartucheira nacional, também a mesa de som, tudo, tinha o Evitec, que tinha fabricação para FM, para M, melhorou um pouco, porque era mais barato, entendeu? Porque era difícil. E outra, os comerciais, você não podia vender caro. Você não vendia. Era um pouco de novidade até para a época, assim, exato. né? Tem que o Você pessoal vê, se quando a acostumar. rádio começou, o que era em 51, 52, quando a Rádio Cultura começou? O rádio AM, para você ouvir o rádio, era um rádio desse tamanho, as pilhas eram pilha de carro, né? Grandão, certo? 2 pilhas ou uma pilha, depende do tamanho do rádio. Então o cara não tinha dinheiro para comprar isso aí. O que Samuel fez e Joaquim Dutra, na época? Colocou os alto-falantes na Avenida do Brasil. Aqui em certo? Maringá já. Em Maringá. Pessoal. Lá na Praça Napoleão, até na Praça Raposo Tavares e tudo. E o que faturava isso aí? O Aguinaldo está aqui oferecendo uma música para Mariazinha, ou então, certo? Era um correio elegante. E ele faturava. E era Entendeu? pago. Pagava, entendeu? Tinha um cara que fazia isso e mandava para a rádio fazia. Então, você vê, a história do rádio, quando começou o rádio, né? Como é que era? Vamos voltar um pouquinho aí nessa história em Maringá. E nós estamos falando em que ano? A Rádio Cultura, qual é aquela cabeça de rede? Quem que era? A Cultura. Era a Cultura aqui em Maringá. Maringá. Isso é Depois importante, que entrou o Assim, a Curitiba. origem da rede, então, é Foi Maringá. aqui. De Maringá. Isso é a década Rádio de Cultura 50. de Maringá. 1951 que foi pro ar. Exatamente. Começou em 50. Até montar e tudo. Por quê? Não tinha asfalto. Não tinha como trazer o transmissor de 1 quilo. Era um guarda-roupa. Pesado, porque era valvulado. Certo? 1 quilo Então, a gente fala 1000 watts. 1000 watts, né? 1000 watts, Pra você ter uma 1000 ideia, watts. hoje está bem compactado com os 50 mil watts, transistores. 100 mil watts. Mas antes, né, as válvulas ainda eram realmente armários, como Tudo disse o Reginaldo aqui. Muito pesado, entendeu? Pesada. Então, era muito difícil trazer de São Paulo. E outra, chovia, era barro. Se estava seco, era pó. Olha, e outra, quando chegou aqui para montar, não tinha um local próprio para montar. Foi colocado na Avenida Herval, num salãozinho pequeno. Lá estava o transmissor e estava também a mesa de som, estava tudo lá. Certo? E outra, gerador, que não tinha energia. Mas Motorzão lá, manivela de manhã para no ar. Então, se o cara vê rádio hoje, é uma maravilha. Lembrando que ali era na 15 de novembro para Erval. Não, Era- não. Era ali. É Nerval, onde era a Copel antigamente. Tinha um escritório da Copel ali. Antes da Copel, tinha um salãozinho lá, que era a rádio, foi feito lá. E depois que mudou ali. Depois foi que na comprou aquele terreno lá, né? Construiu, né? Fizeram um prédio lá. Foi fundado em 53. 300 poltronas. Tinha um auditório importante. 300 poltronas. Não é cadeirinha, não. Poltrona. Samuel era enjoado, viu? Samuel Joaquim era meio. Então, era poltrona. E que tinha? Aos domingos, o pessoal saía da missa e ia para a Rádio Cultura, para o auditório.
que tinha o Clube do Caçula, onde as crianças iam cantar, as meninas iam cantar, entendeu? À tarde tinha outra tarde sertaneja, que ia... Então, esses negócios assim, o pessoal mais novo não entende, não sabe nada. Quando montou isso, não tinha asfalto, não tinha nada. O Júnior Pinheiro já buscou lá essa raridade. Essa é a cultura original. Essa é original. Começou ali. O auditório é aqui, ó. Sem asfalto ainda. A gente consegue dar uma posição exatamente onde era para as pessoas entenderem ali, Nerval, onde? Era né? bem nesse quarteirão. Onde está o Leonardo da Vinci. Tá? Aquele prédio Leonardo da Vinci. Ah, certo. Era ali. Certo. Mas essa construção que ele mostrou ali. Mas não tinha... Era tudo terra, tudo. Você pode ver que na fotografia tem um alto-falante em cima, tudo. Mas depois vocês saíram dali porque foi construído o prédio, né? Quando foi construído o prédio, Leonardo da Vinci, nós fomos embora ali para Getúlio Vargas, em cima da lotérica, lembra? Exatamente, lotérica Maringá, ao lado exatamente. Do Benche, né? Que era um banco do estado de Minas Gerais. E na esquina era um outro banco também. Tinha 2 bancos ali. Ficava ali. Nas proximidades ali da Banca do Massal, a famosa Banca do Massal ali. Exatamente. Então, ali, nós ficamos ali um pouco. Enquanto construímos lá em cima. Na saída para Camborão, nós construímos lá. Tinha aquela área grande lá, nós construímos. Olha lá, ó, tá vendo? Olha, você tem um alto-falante em cima, olha lá. Que bacana isso. Ali os funcionários, tá vendo? Isso aí estamos que ano mais ou menos aí? A gente tem essa data mais ou menos? Deve estar, já estava em 65, 66 anos, por aí. Você lembra de alguém desses aí que está aqui na foto? Não dá para me ver lá, não consigo ver. Mas eu tenho fotos mais nítidas. Olha só, eu devia ter trazido, deixado aí para a gente começar a contar um pouco essa história visual, então, que também, apesar de ser rádio ser auditiva, tem muita história nisso. Tem história. Né? Nós tínhamos, né, um álbum de bastante fotos, mas como nós mudamos lá para cima, lá para sair de Camorão, deixamos num quartinho, lá, que nós tínhamos a estação da rádio e depois tinha uns quartos que guardava os discos, guardava tudo, né? Porque era muito disco que nós tínhamos, né? A nossa discoteca era muito grande. Sabe o que aconteceu? Um dos nossos funcionários lá, que trabalhava lá na torre, pegou aqueles acetatos, porque os discos de comercial era tudo acetato. Né? Quem fazia era o Maurício Cadamuro, o Sanches Filho, que tinha atual publicidade, que tinha gravadora também, né? Gravava os acetatos comerciais. Rapaz, acabaram com tudo, perderam os discos, perderam os álbuns, todas as fotos que nós tínhamos guardado, perdeu tudo, entendeu? Eu fiquei muito bravo, né? Porque eu sou um cara que gosta de guardar as coisas, né? Mas eu não estou lá, né? Eu estou aqui embaixo, lá quem ficava lá, o pessoal de lá. Porque mesmo estando lá, o escritório nosso era aqui, ali na General Câmara, entendeu? Hoje o Brasil está de Sucre, né? Era ali, quase na esquina da 15 de novembro. O escritório era ali, porque era do Joaquim Dutra, a casa lá era dele, então ficamos ali, certo? O escritório. E a rádio era lá em cima, a parte de transmissão, né? Aqui era o escritório lá da transmissão. Bom, vai passando o tempo, depois para voltar para cá, a construtora faliu, precisamos fazer outro contrato com outra construtora para acabar o prédio. Foi um transtorno muito grande, né? Um prejuízo muito grande, tá? O prédio, o senhor diz o Leonardo? É? Era do grupo. A construção... Não. Os terrenos eram nossos. Os terrenos. Um terreno nosso e o outro era do Altair Niero. Juntou os dois para fazer o prédio. E nós tínhamos direito o salão, né? Aquele salão grande que nós tínhamos lá, sobre loja inteira, era nossa, independente, entrada independente. Tinha direito a um apartamento e uma entrada extra, que era para um escritório nosso e uma garagem embaixo. Na primeira construtora, tá? Como ela faliu, não tinha como continuar. Aí precisou procurar outra construtora, entendeu? Que topasse fazer, mas a outra construtora não topou dar um apartamento, nem dar um salão especial. Deu sobre loja inteira. Mas outras coisas não deu mais. Então foi outro prejuízo, entendeu? Até que no fim terminou, né? Terminou, tá bom. Ficamos lá um bom tempo também. Você vê, a história da Rádio Cultura, ela faz parte de Maringá. Porque ela é, na realidade, um caminho de informações naquela época. Tudo que se acontecia aqui em Maringá era feito lá no salão, lá no auditório da rádio, associação comercial, entendeu? Qualquer coisa que tinha de atividade, fazia lá as políticas, fazia lá. Quando foi transmitir a primeira transmissão, que era da Mandaguari, entendeu? Que era comarca, né?
Maringá. Maringá pertencia a Mandaguari. Então o pessoal foi lá fazer. Nós tínhamos um gravador de fio, de arame. Viu falar isso já não? Não. É. E olha que eu sou O antigo. gravador, eu tenho esse gravador. De Tá arame. comigo, é de arame. Só que não funciona mais, né? Tá velho lá. Mas eu tenho até o arame ainda dele. Então levaram lá para fazer a gravação da transmissão, quando fizeram como é que chama? Foi passar para a emancipação, certo? 47. Foi 47? Não, 47 foi emancipação, foi 47, né? Isso. Então, levou para gravar, gravou tudo lá, aquele grandão, no fio de arame. Era um negócio diferente, pesado, rapaz, o negócio é pesado, porque não tinha como você fazer. E o Samuel conseguiu da Companhia de Nivelamentos uma linha telefônica para fazer uns flashes de lá, entendeu? Fazia os flashes na rádio. Agora você fala assim, pô, mas era 47, como é que foi 50? Não, isso eu não sei como é que o Samuel fez, porque ele conta essa história, até tem no livro, tem aqui. Essas gravações que eram feitas com esse gravador, é que ele passar para um rolo, né? Deck de Aquele rolo. teac, aquele grandão, teac, desse tamanho assim. Para depois ir no ar, tá? Então é um negócio assim, é diferente, né? Falar isso agora, ele fala, Eu quero voltar a essa história do auditório, né? Porque o auditório de rádio era extremamente disputada a agenda, né? E imagino que da Rádio Cultura em Maringá, grandes nomes, né? todo mundo que foi importante do rádio deve ter passado por aqui, com certeza. Passou. E era sempre aos domingos de manhã? Sempre aos domingos. Clube de Caçula, por quê? Por causa da missa. Acabava a missa, o pessoal ia lá. Para ter mais um chamariz, né? Porque o pessoal, a maior parte do sítio e tal, ele não ia ficar de semana e vir aqui ouvir programa de rádio, não. Isso depois, sim. Lá em 1970, 75, por aí era diferente. Aí já não tinha mais o auditório também, né? Acabou o auditório porque fizeram uma discoteca maior, mudou tudo. E outra manutenção também. Começou a televisão, essas coisas. Mas já largou a mão de tudo. Então, Samuel tirou tudo. Aí, ó. Olha aí. Auditório, ó. Isso aí é um sorteio, tá vendo? Já uma máquina Vigorelli. É Vigorelli. Vigorelli, olha. Esse cara que tá aí é o... Vocês conhecem ele. Eu esqueci o nome dele. Não. Fundou o jornal, inclusive. Folha do Norte. Não, o jornal. O jornal. Ele fundou. Lá atrás. Aí, tá vendo? Olha, tudo no auditório, tá vendo? Aí, a menina cantando, né? Ela cantava, fazia declamação. Todo mundo magrinho lá. Tudo magrinho. E todo mundo elegante, né? Você vê os anos 50, exatamente, 60, eram fantásticos. Que bacana. Você tá bom, hein, rapaz? Você é rapidinho. Pelo amor de Deus. Não, é muito legal. Claro. Mas é bom ilustrar, né? Que as pessoas, quando a gente fala, as pessoas não têm noção o que foi a Rádio Cultura em Maringá. A né? importância. Foi a cabeça de rádio, só para as pessoas entenderem, a cabeça é a rádio principal, né? Foi. Depois que montou as outras. Sai daqui e vai para transmite para todas, né? Exatamente. E quando foi a Rádio Cultura Nacional, ela adquiriu outras rádios ou o grupo foi crescendo com novas emissoras montadas? Novas emissoras, montadas. Foram compradas. Comprava não, era assim. Naquela época, como as cidades não tinham muito recurso, o Dentel, era Dentel naquela época, certo? Departamento Nacional de Telecomunicações, famoso Dentel, lá no Rio de Janeiro. E o Samuel tinha muita amizade com o dono lá, o responsável. Então ele ia lá e conversava com o cara falou, ô Samuel, tem uma cidade assim, você quer abrir rádio lá? O cara dava concessão. Dava concessão. Aí, Samuel, vamos construir, né? Construía, fazia a montagem e tal. E o Francisco Rocamora era o técnico, tá? Foi o primeiro técnico em Maringá, Francisco Rocamora. Esse nome também é violento. Ele que pôs a rádio no ar em 51, entendeu? Fez toda a parte técnica, né? Ele que fez. Então, isso aí, o cara vai mudando, vai comprando a rádio, vai montando a rádio e tal. Não comprou nenhuma, ele foi montando, tudo montava. E ele tinha um negócio seguinte, ele procurava construir. Ele construía o prédio para a emissora, né? Já com o jeitinho certinho para fazer, entendeu? Aí, é bem diferente do que a gente pensa, né? Fala, não, o cara faz uma rádio aí, não é assim não. Não é tão, agora, simples agora assim. Acabou, né? Agora E esse alcance, né? Qual que era a rádio mais longe de Maringá?
A nossa. Assim, da cultura era Curitiba depois. Sim, depois a Curitiba. Isso, é que assim, é mais distante. Curitiba, Cruzeiro do Sul de Curitiba também, que eram as duas também, né? Eu pensei que você falou assim, a distância que a rádio Não, distância, sim. Porque tinha muita coisa gerada daqui. Certo, Havia uma programação... Isso, mas isso aí que nem eu falei para você, era pelo linha, Telepar, era Telepar naquela época, né? Era Telepar, tinha uma linha, fazia pela linha. Tipo de um... E deveria haver um certo delay, não tinha, não? Um delay de transmissão? Os jogos que o pessoal faz por rádio hoje, né? Que pega uma linha telefônica. A internet tem uma diferença do Facebook, por exemplo, para televisão ao vivo. Você já ainda tem um delay, é curto, mas tem. Mas tem. As emissoras de rádio que tem rede, que nem Rádio Massa, por exemplo, né? Rádio Massa, ela atinge um monte de emissoras, acho que tem 80 emissoras já, né? Tem hora de dar delay. Por quê? Porque a mesma programação em todo lugar. Você está aqui, você vai para Londrina, foi na mesma coisa, tudo igual, entendeu? E só tem os comerciais locais, né? E tem também programa local. Reginaldo, desculpa só interromper o Júnior, mais uma vez foi rápido ali. Aquele locutor seria o Ives Lagoano? Isso, Ives Lagoano, esse aí. Ives Pacheco Lagoano. Isso, Ives Pacheco Lagoano, esse mesmo, parabéns. Esse cara mesmo. Esse que fazia o programa no auditório, certo? Ele era o chefe. É ele que fundou o jornal. Não é o Jornal de Maringá, o jornal. Era o jornal. Depois teve a Folha do Norte, que era do Bispo. Isso. Né? Folha do Norte. Que o jornal depois hoje virou o Jornal do Povo. O Jornal do Povo hoje. Sim. Mas naquela época era o jornal só. E era pequenininho, né? Tipo, daqui a pouco nós vamos chegar que o Joaquim Dutra depois fundou o Diário, né? Então, que o Diário, outra história que a gente pode depois abordar. Aí é outra história, né? Então, o Diário. Quando vendeu essa rádio. E por falar em O Diário, o Frank tinha um programa na Rádio Cultura. Rádio Cultura. Mas isso talvez era em 70. 74, por aí. Vou aproveitar aqui e falar, não podemos entrar já nesse assunto, eu acho um tema bem bacana. Vamos falar. Eu lembro que quando o Frank falou quando caiu um avião lá na Raposo Tavares, que era a inauguração. Por isso que ele ficou aniversário da cidade, eu acho. Foi. E ele entrou ao vivo. Ele entrou ao vivo, primeira vez. Ele disse que foi o primeiro a dar aquela notícia ao vivo. Foi. Ele entrou ao vivo. Ele estava lá perto. É verdade. Acho que é avião da Esquadrilha da Fumaça. Foi, bateu na torre lá. E caiu ali na Raposo Tavares. Onde havia um chafariz ali. Tinha, um chafariz, Mas ele bateu na torre, tinha uma torre, lá bateu na torre. E caiu. E o Frank estava na hora ali. Entrou no ar e... Puxa, maior sucesso, né? Já pensou? Naquela época, o cara entrar... Nossa, não tinha telefone celular. Não tinha nada, tinha mas eu sempre acho até hoje, Joaquim do Reginaldo, chama de Reginaldo, não pode falar, Reginaldo. Não, senhor não. Então, assim, que o rádio ainda é muito instantâneo. Onde você está, por exemplo, com um telefone, hoje, antigamente você entrava naquelas... Era rádio mesmo. Né? Não exige de você atenção. Né? Não exige você ficar olhando. Porque a televisão é importantíssima, mas o rádio não. Você pode trabalhar com o rádio ligado, você não precisa ficar vendo imagem, não. Entendeu? Então, o rádio, eu sempre falo, rádio nunca vai acabar. Certo? A AM, o que a Anatel fez agora? Pegou a AM, quem tem AM pode transformar em FM, a mesma rádio. Não precisa comprar a concessão, pode mudar. Muita gente está mudando já, né? Inclusive a Rádio Cultura, parece-me que o pessoal que comprou do Frank está passando para a FM. Eu não sei se já passou, não sei. Porque eu não tenho mais contato com esse pessoal, né? Então não sei. Por quê? Porque ele está vendo que o rádio tem de continuar. O rádio precisa continuar. Certo? E o FM, a FM, tranquila. Para fazer rádio FM é muito mais fácil. Matéria de técnica, né? Sim. Certo? Pega os bons locutores e toca o pau. Não tem problema nenhum. Entendeu? Agora o Frank, por que o Frank quis comprar a Rádio Cultura? Porque ele começou lá. Exatamente. Então, era assim, um sonho dele. E vocês estavam com a Rádio Cultura, então, depois vocês também tinham simultaneamente a Rádio Cultura FM, né? Depois de quantos anos? Foi em 1989, por aí, que foi que fundamos a Rádio Cultura FM, certo? Aí ele queria comprar a MFM, o Frank, mas a FM nós não vendemos. Diz as más línguas que falam assim, não, Frank, o quarteto se reuniu com o Frank e falou, não, pega a M, depois a gente vende a FM até hoje, tadinho. O Frank faleceu sem levar, porque ele estava interessado era na FM, né? Não, na AM mesmo.
Não, ele queria AM. Mas ele queria FM também, Não, né? queria as duas. Mas montar pode ser que ele fez lá no prédio dele 2 estúdios. Exato. Um para AM e um para FM. Exatamente. Entendeu? E tinha lá em cima para televisão, que ele ia comprar a RTV lá. Então, tudo isso era um sonho dele, certo? Jamais ele imaginava que o rádio, para fazer o rádio, era tão difícil. E pior que ele colocou a Patrícia para fazer a direção da rádio, que não tinha noção de nada. Aí não pode dar certo, Edvaldo. Para colocar, você tem que colocar uma pessoa que tenha pelo menos conhecimento de rádio, certo? Que sabe como é que faz rádio, tá? Então, técnica, comercial, programação. Não é jogar lá qualquer música, não é assim. Tem que fazer uma programação, o que o ouvinte gosta de ouvir, fazer uma pesquisa para isso, entendeu? A própria rádio faz uma pesquisa. Então, coitado, ele fez isso, ele pensou, a Patrícia começou a mandar embora as pessoas que sabiam. Você pegar a pessoa nova, que não sabia nada. Não adianta. Por quê? Porque ele queria fazer o jeito dela. Não tem o seu jeito. Você tem que fazer o jeito do povo. Não, eu não gosto de sertanejo, por exemplo. Não vou tocar sertanejo? Ué, não é para mim. Toca para o pessoal que gosta, entendeu? Então, essas coisas tudo foi levando a rádio. E o AM é muito povão, né? É povão. Não adianta eletizar. Não, tem que ser povão. Tem que fazer programação para o povão. Olha, quando você vai ainda no campo, tem muita gente que leva o radinho. Exatamente. Tem muita gente. Ué. Eu estou entre eles. Então, tem um radinho, eu levo ali e fico com ele ouvindo o rádio, assistindo o jogo. Assiste o jogo e ouve aqui, entendeu? Porque no ato. Televisão já demora um pouco. O rádio não. Pode ver se está no rádio aqui, ó. Televisão anuncia, você ouviu já. Você sabe o que passou. Deixa claro ainda que não é celular com fone de ouvido, não. Viu? Não. Radinho. Rádio mesmo. Radinho de pilha, rádio de pilha. com anteninha, bem pequenininho, fica pega, ouvindo. E eu sou rádio. O rádio então, ainda é... Naquela época, tempo do Puca, tempo do Ferrari, né? Os caras que falaram, os Bambam. Zé Alves. Não digo de forma esportiva, né? Desportiva, sim. Os dois. Sim. Ferrari e o Puca. Durval, a briga era os dois. Durval Leal. E o Ferrari na cultura. O Puca na difusora. Na difusora. Depois o Puca veio para a cultura. Também. Entendeu? E o Ferrari foi eleito, né? Lá, deputado. Foi embora, sumiu. Ele ficou o Puca, entendeu? Aí o Puca tinha a equipe dele, né? Tinha um monte de pessoas boas, né, que trabalhavam com ele. Tinha um bom comentarista, tinha um repórter de pista, entendeu? Então, o rádio é assim, tem que ser feito assim. Não pode ser o rádio, o jeito que eu quero fazer rádio, não. Você tem de estudar o ouvinte seu. O que o povo gosta. É que nem o Silvio Santos fazia. Atingir o povão. Ele queria fazer do povão. Certo? E o rádio também é muito personalista, as pessoas gostam daquele locutor, Isso. né? Ela liga para ouvir, é igual transmissão de rádio. Exatamente. Eu gosto de alguns narradores. Exato, e se eles estão indo na rádio, eu vou lá ouvir naquela rádio. Né? Exatamente. Então existe uma coisa muito de identidade entre Isso, quem fala e quem ouve, né? E outra, a pessoa que está ouvindo você falar, por exemplo. Então, ela faz uma ilusão de sua, molda você do jeito dela. Certo? Não é a televisão, né? É o rádio. Então, ela acha, dependendo... Olha, o Anel Orlando tinha uma voz bonita, certo? Orlando. Os caras pensavam que o Anel era um monstro do cara. Metro chegava lá, pequenininho, entendeu? O Ivo Cunha, né? O Ivo Cunha. Claro. Atalaia. Então, Atalaia, 20 horas. Estou falando na Rádio Cultura também. Então, esse pessoal todo, as mulheres, principalmente as mulheres, né, que ouvem mais rádio, porque está na cozinha, está trabalhando, o homem quase não tem tempo de ouvir, mas as mulheres ouvem mais. Então, ela moldava uma pessoa. Aí ela conhecendo a rádio, ia lá na rádio conhecer. Aquela decepção. Eu lembro da Cristina. Maria Cristina. A Maria Cristina, né? Maria Cristina Hashimoto. Não sabia que era japonesa, então as pessoas iam lá e quando ela falava que... Eu falava, vem que não acredito. E eu lá conversar com ela. Tinha uma audiência violenta. E a Maria Cristina, até pouco tempo, né? Ela estava no rádio, eu achava ela fantástica, porque, assim, uma oriental. E ela fazia umas brincadeiras, né? Um duplo sentido com as pessoas, né? Que não é. Mas você vê como é que o rádio tem essa. Tem a força, né? A força. Então você vê, isso aí tudo é que eu falo para você. Por quê? Porque sabe o que o ouvinte quer ouvir. Reginaldo, não tem escola para isso, né? Todos esses grandes locutores é uma coisa muito de raiz, muito genética. A escola é o trabalho ali.
é a vida do dia a dia. A Cristina é um exemplo, acho que ela nem era locutora, né? Ela era minha secretária. Aí, olha, tá vendo essa A história? Cristina aí. Aí, ó, Cristina. Isso Era minha anos, secretária. Acho que isso aí não anos é... 90, anos 80. Isso aí é. Ela entrou em 78 na rádio. E aí ela foi secretária e virou como? Qual foi a história? É assim, a história é o seguinte. Geralmente falta um locutor. Assim, Não, foi diferente. O Teodoro Sampaio tinha um programa na rádio, certo? E às vezes ele pedia para a Cristina dar uma mão para ele, certo? Porque às vezes ele chegava atrasado e tal. Então ele pediu para mim se podia, ela podia fazer isso para eles, tal, né? Lógico, pode fazer, não tem problema nenhum. Por quê? Por causa de largar o serviço e fazer o dele. Mas não tem problema nenhum. Então, começou a fazer assim. Aí ele foi parando, mas não dava tempo, porque ele viajava demais. O Teodoro Sampaio, naquela época, estava, né, ainda no auge dele lá, e fazendo um monte de programação por fora. Aí ela ficou. E deu certo, porque quando ela estava fazendo para ele, já deu certo. Entendeu? Ela começou a criar aqueles sexo do bebê, criar os horóscopos. Certo? Sexo então, do bebê. Aí ficou. Ela adivinhava o sexo do bebê. Ficou. Só escrevia para lá, ela ficou até. Vendeu para o Frank, ela continuou, ficou lá com o Frank também. Entendeu? Por quê? Porque tinha audiência. Entendeu? Era audiência mesmo. Então tinha muita gente, tinha audiência. Verdeliro tinha audiência, no horário dele, Dribundo do Povão lá, o Ferrari, o Puca, todo esse pessoal tinha, certo, audiência. Por isso que dava certo. Agora, se eu compro a rádio, eu mando as pessoas que conhecem embora. E ficou só a Maria Cristina, na época lá, a Patrícia, só ela. O resto foi tudo embora. Marrom passou por lá também. Marrom era repórter. Repórter. Continuou, isso. ele ficou. Porque era repórter. Então... A turma tinha a turma do programa policial, era o Rogério. Tinha o Rogério Rico, nós tivemos Rogério Rico. Tico o Tico foi antes. Tico, Rogério, o Heraldo Farias. Lembra? Lembro. Claro, deu aquele rolo lá que. Exatamente. Ele e o John. Exatamente. Você soube não? Não sabia? Eu não era nascido, mas me conte. Onde o John tá confusão. Não, foi o seguinte. Eles queriam, o Heraldo queria ter audiência. E tem de fazer suspense, né? Aí combinaram lá, ele pegou o carro, um Fiatzinho que a rádio tinha, foi lá perto da. Acho que era Cidade Alta. Cidade Alta. Lá no Cidade Alta. Lá no fundão. Lá. Exatamente. Aí atiraram nele. Atiraram no carro. Aí eu dei um bafafá desgraçado. Nelson Piscina fez isso. Não, foi ele e o John que arrumou o cara para dar o tiro, para ajudar. Pô, o John na cultura também. Na cultura também. Eles trabalham na cultura. Rapaz, deu um rolo. Depois que descobriram, tudo foi a delegacia, aquele negócio todo. Aí ficou assim mesmo, apagaram, né? Abafaram, porque era tudo errado. Aí, o Beraldo era meio louco. Ele é de Londrina, né? Então, para trabalhar em rádio tinha que ser meio louco, né? É o que eu falei. Naquela época, é muito diferente. Tudo era diferente. Tudo era bem diferente, viu? Não tinha assim, como hoje. Hoje é gostoso, porque você vai no computador, vê qualquer coisinha, faz. Que nem o nosso técnico aí, né? O Júnior. O Júnior, você fala uma coisa que ele já põe no ar ali, entendeu? Por quê? A internet. Né? Tem tudo ali, ó. Agora, naquela época não tinha, não, velho. Naquela época era um papo mesmo e ganhar na força, ganhar na audiência. E outra, para ganhar tinha de ter carisma. Se o cara não era carismático, não tinha jeito. Tem que se conectar muito, né? Com o ouvinte. Eu lembro eu ouvia todo dia aquela carta da saudade lá do Lindolfo, que é um pouco mais recente, ali início dos anos 80 já, né? Então, também. Mas era um estrondoso sucesso aquilo. E era uma fórmula já reproduzida em muitos lugares, né? Lógico. A Rádio da Saudade já era um modelo... Era um modelo do Eli Correia, né? Eli Correia, tentando lembrar aqui do Eli Correia, que era uma... Ele era que... Não, mas aquele vozeirão dele. E o Lindolfo era muito bom ainda, né? Excepcional. Ele levava aquilo com uma qualidade que você queria. Exatamente. Com emoção ainda. E a carta de saudade, quem escrevia? Eles mesmos. O John fala que eles mesmos. Eu sei que era muito bem, era uma história muito bem feita e muito longa. Quem ajudava ele a fazer lá, Adalton Silva. Adalton Silva. Adalton Silva foi de Mato Grosso uma época, se não me engano. Acho que ele está
Agora não sei onde Isso, ele tá. passou exatamente, Adalto, mas era muito bem feita. Ele trabalhava junto com o Lindolfo. Tinha ele, tinha o Adilson Martins também, que morreu recentemente. Adilson. Ajudava, né, o Lindolfo. Porque o Lindolfo era cheio de tique-tique, né? Ai, meu Deus do céu, era um rolo de ligação. Duro de trabalhar com ele, assim. Porque ele queria fazer o que ele queria. É que eu falei para você agora há pouco. E o Lindolfo era elite, né? É elite, ele filho. sabe, E lembrar que, assim, só ele casou na catedral, ele fez um bolo público, lembra? Acho que foi o Tancredo Neves que fez o casamento dele, se não me engano. Eu não sei alguém é importante, mas foi uma grande festa pública, uma história... Porque o Lindolfo, meu pai, era da TV Cultura, diretor, exatamente. tudo. Tinha uma força muito grande, né? Então, os caras políticos querem se envolver. Aproveitando, o Zezão passou pela Rádio Cultura. Também. O irmão Lógico, do... o Zezão também. Do Zezão Lindolfo. trabalhou na Foi Rádio Cultura. prefeito de Ângulo, né? Prefeito de Ângulo, exatamente. Ó, todo esse pessoal de rádio, quase todos passaram pela rádio. Quase todos. Foi uma escola, né? Foi escola. A Rádio Cultura era uma escola. O Joaquim um dia estava no Mato Grosso, ele foi num restaurante e veio um garçom conversando e ele viu que era de Maringá. E ele falou assim, olha, eu tenho saudade de Maringá. Gostaria de trabalhar numa rádio que tem lá. E eu não sabia que o Joaquim era dono da rádio. Por quê? Porque aquela rádio é uma rádio que é escola para todo mundo. Mas eu não consegui entrar lá. Entrei na rádio, falou o nome da rádio, nem lembro o que era que é. Aí o Joaquim falou assim, então, eu sou um dos diretores da rádio. Então, nossa senhora, o ficou doido. Ficou contente de ter falado com o Joaquim Dutra, né? Porque falou Joaquim Dutra, ele lembrou da vinheta. Lembra da vinheta nossa? Famosa, né? Uma empresa... Uma organização, Samuel Silveira, Joaquim Dutra, Carlos Pevezan Filho, Reginaldo Nunes Ferreira. Gravadinho, bonitinho. Os caras falam... Tem hora que eu estou num bar, eu vou dos botecos por aí, né? E o cara fala pra mim a vinheta. Fala a vinheta. E tinha um bonequinho. Tinha um bonequinho. Eu cheguei, tinha um bonequinho. Qual que era o símbolo da rádio? O leão. Um leão. O leão. Não era um boneco, na verdade era um leão. Não, aquele bonequinho era o Radico. Era um jornalzinho. Era um jornalzinho isso, Radico. Era o Radico. Radico. Quem fez foi o Altoé, Luiz Carlos Altoé. Esse que também é lendário. Esse a gente precisa trazer aqui. Tem história. Esse tem muita história boa. Tem muita história boa. Eu não sei se eu tenho... Eu não tenho mais, porque eu falei, jogou fora, os caras jogaram fora. Mas aqui no livro deve ter alguma coisa sobre esse Radico aí também, certo? Tem a pesquisa, enfim. Olha, conversar sobre a Rádio Cultura, nós fica a noite inteira aqui, o dia inteiro conversando, porque é muita coisa, né? Muita polêmica na rádio. E aí nós chegamos ali no auge, a Cultura, Rádio Atalaia... Difusora, Jornal, já... Jornal também. Jornal pertencia a nós também. Também. Era. Rádio Cultura e Rádio Jornal. As duas eram do grupo, tá? Ficava na esquina de Erval, com 15 de novembro. Tinha o Sanches também, que era o escritório atual Publicidade, José Sanches Filho, e tinha a Rádio Jornal. Depois que foi lá para o edifício Três Maria, que o Barros assumiu. Nessa época que separou a rádio. Foi lá, ficou com ele lá, tá? Na Rádio Jornal, está até hoje lá em cima, né? Então, continua lá. Que mais que tinha ali? Bom, a difusora era na Seu Azul, lá embaixo. Era Nelson Rotter, Lindolfo Júnior. Nelson Rotter. Lindolfo velho, né? Não é Lindolfo Júnior. Lindolfão. Lindolfo, onde a gente fala, Lindolfo Silva, né? E o Joy Silva, que era irmão do Lindolfo. Eram os três da rádio, a difusora. A Atalaia pertencia à HB Promoções. A HB Promoções era Hélio Barroso, lá de São Paulo. Ele tinha aqui, Londrina, mais duas em São Paulo e tal. Então ele continuou porque é só duas aqui no Paraná e duas em São Paulo. Então continuou. Hélio Barroso. Ele tinha também um escritório de divulgação. Além das rádios dele, ele tinha mais emissoras esparramadas para o Brasil afora aí. Essas são as emissoras de Maringá. Depois veio a Rádio Maringá FM, né? Depois veio a Rádio Cidade, entendeu? Aí começou a aparecer as emissoras de rádio. Porque a nossa Rádio Cultura, por exemplo, não é de Maringá. É a Rádio Cultura de Marialva. É Marialva, né? É. Mas com licença para trabalhar em Maringá. Por quê? Porque quando a rádio está instalada num local, onde o local de base dela, ela ouve bem, pode colocar, tá? Com liberação da Anatel.
certo? Não é se vale e troca, não, né? Reginaldo, como vocês passaram por aquele período da ditadura? Como é que havia essa censura? Como é que era esse período para as rádios? Você sabe que nós nunca tivemos problema com a censura naquela época. Mas primeiro teve a intervenção do ministro, o senhor estava contando os bastidores aqui, que era a limitação de rede, né? Não, mas isso aí foi em 74. Já em 74? Sim. Agora que você está falando agora foi no início. No início. É isso aí, então, né, de 64, eu sei que houve havia muito, se fazia muito a rádio escuta, né, de emissoras. Então, é por isso que as emissoras de rádio, ela tinha um regulamento junto com os funcionários, locutores principalmente, né, para não tocar em assunto que era polêmico. Melindroso. Não falava nada. Então, nunca tivemos uma visita de qualquer um. Nunca. Certo? No período que nós fizemos, né, da época. Por isso o cara fala, ditadura, não sei o quê. Não era ditadura. Entendeu? Era uma regulagem diferente, né? Porque aqueles programas oficiais, a Rádio Repórter Então, tinha uns programas que os rádios eram obrigados a transmitir, que era falando sobre a Amazônia, integração nacional, assim, programas longos e com filme também, mas vinha só para fazer isso. Então, isso aí, quando vinha do governo, você tinha que fazer como vinha, ou se vinha gravado já, às vezes gravavam em Brasília, ou gravavam em Rio de Janeiro, São Paulo, já vinha prontinho, tinha que soltar na íntegra, né? Isso era feito, mas todas as rádios faziam normal. Eu acho que Maringá não teve nenhum problema. Aquela vez que o Leon Pérez caiu, né? Exatamente. Aquele dia, aquela vez, a gente não podia falar nada. Certo? Não podia dar notícia. Mas sem comentar, por exemplo. Comentar nada. Certo? Porque eu vejo, por exemplo, eu gosto de comentar, né? Gostava de comentar. Mas naquela época eu não comentava também, não. E naquela época era o Ferrari Júnior que fazia o programa das 11 horas. Tribuna do Povão. Certo? Não falava nada, não podia falar. Se fala, dá problema. Certo? Dava problema. Mas, não, graças a Deus... Olha, se eu contar para você que em toda essa época da nossa rádio, eu que fiquei 48 anos na rádio, nunca tivemos nada do governo. Coisa de lacrar transmissões, né? Nossa, tinha aquelas intervenções. Sempre pagava direitinho as taxas, né, de Dentel, Anatel, Dentel naquela época. Pagava direitinho, tudo certinho. Então... Porque o Joaquim Dutra era muito rígido também. E o Samuel também. Vamos entrar no assunto aí do famoso jabá. As pessoas sempre perguntam. O jabá. Jabá era um valor, né? Para cantar. Ninguém conhecia como jabá. Qual que é a origem da expressão, Reginaldo? Eu sempre... Agora me ocorreu, eu nunca fui atrás também. Eu não sei por que eles falam jabá. Porque assim, na Rádio Cultura, FM principalmente. Então, vinha uma dupla de sertaneja. Certo? O que a rádio fazia? A Cristina era a diretora de artística, né? Ela conversava com os locutores, com os cantores, e pegava o quê? Pegava prêmios. Ele mesmo dava o prêmio, não é dinheiro não, prêmios. Tudo liberado, certinho, fazia os sorteios, eles vinham sortear na época, no dia, entendeu? Fernando Sorocaba, por exemplo, nossa senhora, adorava vir na rádio, porque ele deu violão, deu gravador, deu um monte de coisa, sabe? Teodoro Sampaio também dava um monte de coisa. Então, isso era o jabá nosso aqui, certo? Não era o jabá pago diretamente, né? De dinheiro, né? Televisão, por exemplo, tem que pagar tal, para fazer, para mostrar a apresentação. Não tinha, nunca tivemos, certo? Nunca aceitou, nem de cantores, nem de político. Agora, locutor, se fizesse alguma coisa à parte, a gente não sabe, mas se nós soubéssemos também, o cara era juntado, né? Tinha uma restrição. Por quê? Se nós, a rádio não recebe, como é que ele vai receber? Não recebe. Não, às vezes, você sabe que o locutor era assim, olha, lá do Zé, do Bar do Zé, lá, vou tomar uma cerveja no Bar do Zé. É um comercial. Não, mandar um alô, só mandar um alô, né? Vai lá do Cirrose, não pode falar que eu quero tomar cerveja. É isso aí. Entendeu? Às vezes fazia. Quem fazia muito isso era Araújo.
O Araújo, você lembra do Araújo? Claro. O Araújo dava do bar do que chama bar, que ele ia lá, bar do Cidro, não sei o que, sabe? O locutor de rádio não gosta muito, né, de uma Não, jornalista, rapaziada, não é muito chegada, né, em um gorozinho. Essas coisinhas que fazia, mas não tinha, né, tanto valor também. Mas mesmo assim era chamado. Se a gente ouvia, eu principalmente, né, eu era tão cri-cri que às vezes de madrugada eu ia na rádio. Peguei muitas coisas na rádio de madrugada, né? Pessoal que deixava tocando o disco, né, na FM, e cochilava, entendeu? Ou então... Namorando. Tinha alguma coisa. Aí era complicado. E eu pegava no pulo, né? E os caras sabiam que eu aparecia, qualquer hora. Não tinha hora, eu não tinha hora. Mesmo depois que eu estava casado, tudo aí, qualquer coisa eu saía... Telefonava para o Alto E, por exemplo, que mora perto, né? O Alto E mora em frente do Sucapi ali. E ele que arrumava a parte de computação, ele que fazia tudo, né? Parte de TI. Aí, eu falava, Alto E, tá vendo assim, tô ouvindo música aqui, tá repetindo, não sei o quê. Ou ele ia ou eu ia. Aí eu chegava lá, o cara estava deitado debaixo da mesa, sei lá. Ih, rapaz, nossa, teve cada rolo. Então você vê, são historinhas que... sem maldade, mas só que ele deixava o disco, acabava o disco, ficava demorar. Acabou a música, acabou o disco, o que vai fazer? Não é automático. Deixa eu voltar lá para início dos anos 70 com o Diário. O Diário não foi uma aquisição do grupo, foi do Joaquim Dutra. Foi uma iniciativa dele. Só que tinha o sócio, né? Que é o Samuel, Joaquim, Carlos, Sanches, chama outro lá, Tristão lá, o Onésio Tristão. Lembra dele, o Onésio Tristão? Eu sei do nome, Vinhesco mas... Vinhesco também, Altair. Eles quiseram. O cabeça era o Joaquim. Mas durou pouco na mão de vocês o jornal, Diário. Durou bastante ainda. Ixi. 74, quando ele nasceu ali em 74. 74. Isso. Mas já nasceu como O Diário? O Diário. Sim, o Diário do Norte do Paraná, né? Já era o nome. Joaquim, é editora setentrional, né? Isso, exatamente. Depois continuou, aí que o Frank botou Editora Central, certo? Depois que ele comprou, tudo aí mudou para a Rádio Central, Editora Central. Por que não continuou? Porque o Joaquim e o Samuel estavam interessados na televisão, para ver se levantava a televisão, né? Como eu falei, não tinha programação. A programação era só tinha Globo e Tio Agi, que era do Pimentel. Para tirar deles, não ia tirar, de jeito nenhum. Começou meio junto a TV, né, aqui, nessa época. Não. Que hoje é a atual RPC. Que é a TV Cultura aqui em TV Maringá. Cultura, na época, né? Já tinham... Não. A Tibagi fazia tempo já que estava no ar. Da TV Tibagi. Não da TV Cultura. Não. Cultura, né? Foi em 75, abril. E retransmitia vários sinais. Band, Rádio TV Cultura, o que pegava. Alguma coisa enlatada, entendeu? Porque não tinha uma programação fixa. E ainda não era rede, né? Não era rede. Não era rede paranaense. Agora não, agora tem a rede dele, é outra coisa, né? Equipamentos novos, tudo diferente. Naquela época, o equipamento era já meio dilacerado, não tinha assim aquela qualidade também, a imagem ficava oscilando. É difícil televisão. É a mesma coisa que eu falei do rádio para o jornal. Então quem tem jornal pensa que o rádio é a mesma coisa do jornal, não é. É totalmente diferente. Na época ainda mais... É complicado fazer jornal. Né? Também, é muito difícil, né? Então, até hoje. Não mudou nada. Aliás, o jornal rigorosamente da mesma forma que era feito quando nasceu. Tá a mesma coisa. É difícil. Coisa, né? Tem que ter o jornalista e o cara tem que ser vivo. O cara tem de pesquisador, né? Você tem que depois levar o jornal na casa do sujeito, né? Você imprimir, entregar o jornal, quer dizer, todo aquele modelo ainda de logística que é complicado. Tem até hoje. Né? Quando você tem um jornal, o modelo é o mesmo. Né? Você tem que sair na rua. Hoje você tem facilidade de internet, mas é isso que perdeu a qualidade muito do jornal, que acabou o repórter de rua, aquele cara que vem, que escreve com qualidade, conta boa história, ninguém quer mais nada longo, saber. Mas o processo ainda é o mesmo. Tem que imprimir o jornal e tem que entregar na casa do sujeito. Literalmente. Você fazer o protocolo, né, como deve ser feito. Então, por isso que acabou tudo, né? Não tem. Então, olha, eu acho que... Eu nunca tive jornal, né? Eu nunca trabalhei em jornal. Eu só trabalhei em rádio, só rádio. E a televisão, peguei um pouco de televisão aqui para vender na época, no começo da época, lá naquela da rádio, junto com o Sanches, né? Que o José Sanches Filho, que também era sócio lá, né?
TV. E tinha o escritório dele, que era a atual publicidade, que ele tinha os clientes dele. Então a gente vendia aí, ajudava a vender também e tal. Mas não tinha assim, eu não tive tanto sucesso na TV, não. Eu não sei, porque meu negócio era mais rádio, né? Sabe? E, Ginaldo, e o grupo entendeu que seria melhor vender as rádios porque... Não tinha jeito. Porque se a lei era aquela, só tinha 2 rádios por estado, ele tinha 14, como é que ele ia fazer? Ele tinha de dispor, ele tinha de vender, ou dar, ou fazer o que ele quisesse, mas não podia ficar com a rádio. Que ia assim cortar. A Dentel ia cortar, certo? Determinação do ministro na ministro, época, né? Comunicação. Só podia ter Antônio 2 Carlos rádios. Magalhães. 2 rádios em estado, no cada estado. Em cada estado, pertencente então, a uma pessoa, um grupo, né? Que nem o Hélio Barroso ficou caso normal, porque ele tinha 2 no Paraná e 2 em São Paulo. Uma em Londrina e em Maringá, tá? Então, ele não mexeu. Agora, o Samuel tinha 14 só no Paraná. A emissora associada tinha, acho que 20, parece, só em São Paulo. Rede Piratininga também era só estado de São Paulo. Cortou tudo, acabou. Entendeu? Não teve jeito. Não era perseguição para um. Também tinha lá em Salvador, sei lá, tinha mais rádio também, os caras lá, cortaram também. Redes. Então, isso fez com que os caras se perderam um pouco, né? Porque o Samuel, o negócio do Samuel era rádio. O Samuel sempre foi rádio. Pra você ver, quando o pessoal preparou a rádio, fundou a rádio em 1949, em 1950 começou a montar tudo, e só inaugurar em 51. Você vê que diferença, né? Então, por quê? Porque não tinha como fazer mais diferente. Tem devagar. Tudo é isso aí, vai mudando o esquema. Deixa eu fazer uma pergunta, o Ginaldo talvez saiba. O que foi feito com aquele acervo de discos da Rádio Cultura? Ué, tá lá com o Guarani Frank. Sim, mas será que tá onde? Será que tá Jogaram onde fora. aquilo? É um acervo fantástico. Eu falei agora, O maior, né? Era o maior Discos acervo. originais, Tudo, coisas de tudo originais. original, tudo original. Tudo original, desde a década de 50. Eu cheguei a manusear alguns daqueles materiais. Raríssimos, discos raríssimos. E tudo edição original, quer dizer, a Tudo primeira, original. inclusive de bandas internacionais. Porque vinha chegavam. invendável, lembra? Vinha invendável, carimbado, invendável. E recentemente, acho que, né, obviamente antes da morte do Frank Silva, acho que ele tentou vender aquele acervo, né? Mas acho que não conseguiu, colocou à venda, não conseguiu. Mas eu não sei se... Eu não sei se ele colocou à venda, não. Eu não lembro. Mas não chegou a vender. Então, eu não sei exatamente onde é que está aquilo. Se entrou no rebolo, né? Na venda. Se existe ainda, né? Acontece o seguinte, não sei se existe. Não sei se existe. Eu acho que não existe mais, viu, Adianto? Porque se existisse, se a Cesumar comprou, o Wilson comprou, e o Wilson chamou a Patrícia e os filhos, tudo, para pegar o que eles quisessem, que era deles, né? Para levar, tudo, né? Eu imagino que alguém tenha pelo menos ficado com algum acervo, com alguma coisa interessante, porque é um patrimônio, aquilo fantástico, tinha que ser preservado. Eu tomei a decisão, né? Fui editor-chefe por um longo tempo, todo o acervo de dos jornais encadernado, eu consegui uma autorização judicial junto com o então secretário de Cultura, Miguel Fernando, e nós levamos esse material... Pro museu. Exatamente, o museu está lá, com o objetivo daquilo ser escaneado, tudo, Isso. E o acervo ser sem levar embora. E colocar à disposição das pessoas, Isso, porque é um manancial para pesquisa fantástico. Sabe né? quem fez aquilo, né? Joaquim Dutra, velho. Sim. Joaquim Dutra, desde a primeira edição, ele começou a encadernar tudo, né? Mês a mês. Encadernado, isso foi mantido até os últimos momentos do jornal. Quando vendeu para o Frank, e ficava na Rádio Cultura esse negócio, tudo na rádio. Não ficava no diário, ficava na rádio. Na sala do Joaquim. Aqui tudo bonitinho, escrito certinho, tudo certinho. Data, tudo. Tudo. Né? As pessoas, por exemplo, a escola, universitário, precisava de alguma coisa, ia lá. Olha só, é uma data interessante, né? Ninguém lembrou, faz 50 anos o jornal esse ano, fez agora em junho, né?
fundado em 74, fez 50 anos o Diário. Ele teve assim, uma história importantíssima na cidade, não passou, ninguém lembrou, ninguém falou, nem... Eu já estou me lembrando disso agora. Mas é verdade, ué. É 50 anos, fez em junho agora, 50 anos no passado. Quer dizer, caso existisse o jornal, estaria fazendo 50 anos, fundado em 74, né? Acabou, deixou de existir totalmente. Hoje nem lembrança mais, né? Nem se lembra, né? Mais do Diário. Nós que lembramos. Só porque nós passamos, o resto todo mundo. Assim, todos os jornalistas que tem aí. Passou, né? Mas e jovens também, né? Nossa, é uma grande leva de jornalistas jovens, mas. Principalmente nos últimos anos. Idade aí para mais, todos. É igual a Rádio Cultura, todos que estão na hoje o Rigon passou na Rádio Cultura também. Sim. Na Rádio Cultura também. Então, eu acho assim, que nem eu falei para vocês, que todo mundo que era parte de comunicação passava na Rádio Cultura. Pelo menos para dar um alô, pelo menos para ficar lá um pouco, entendeu? Quase todo o pessoal. Se você não passou pela Rádio Cultura, você não foi um bom um bom radialista. Mesmo que ele não trabalhasse, mas fazia visita, ia lá, participava de programas, entendeu? Era até um ponto de encontro. Porque é o seguinte, a Rádio Cultura nunca teve esse problema assim, não vou chamar fulano porque trabalha na rádio tal. Não, nunca teve isso. Se o Verde queria chamar o outro cara da outra rádio, leva lá, falava, conversava, não tinha problema nenhum, nunca teve problema. Graças a Deus não tivemos nenhum atrito com ninguém, nenhum companheiro nosso. Isso tinha já nos anos 80 e 90, com Rádio Cidade, FM e Maringá FM. A briga era forte. Quem era locutor de um não podia conversar com outra rádio, ou que estava levando informação. Era proibido um conversar com o outro. Mas naquela época era mais tranquilo. Na nossa época foi até o final, não tinha problema nenhum. Falava. Oswaldinho, por exemplo, Oswaldo Santos, que era comentarista do PUCA. Ele trabalhava na Rádio Jornal e fazia comentário na nossa rádio. Entendeu? Não existe problema nenhum. Esse negócio de ficar com ciumeira, não. Você tem que entender o seguinte: nós não somos inimigos, nós somos concorrentes, entendeu? Cada um vende o seu peixe. Depende de você vender. Tem espaço. Espaço tem bastante. Mas quando aí vocês decidiram, por exemplo, vender a AM para o Frank, depois a FM para o grupo, para a RPC. Por quê? Por quê? Deixa eu contar. Foi o seguinte, a rádio do Frank, ele queria comprar a rádio AM. E o Samuel estava a fim de vender as mais duas rádios, né? Aí, o Frank teve uma reunião conosco e tal, e ofereceu lá um valor, parcelado, pagado, não sei o quê. O Samuel falou, vamos vender. Vamos ficar só com a FM, vamos dedicar a FM. Tá bom. Ele que mandava, né? O Samuel que manda. Ele que era o chefe. Aí vendeu pro Frank. Porque o Frank queria. Olha, se o Frank tivesse... Eu fiquei um pouquinho com ele lá no começo, né, para orientar alguma coisa. Se ele tivesse deixado outra pessoa tomar conta, mesmo que a Patrícia fosse a diretora, mas tivesse um gerente para comandar, que entendesse de rádio, eles não iam perder, entendeu? Mas não tinha condições. Aí, pô, equipe de venda, não tinha quem vendesse. Vender propaganda de rádio não é fácil não, negão. E não dá para pegar o comercial do jornal para vender rádio, né? Que tá, negão. E outra, porque é o seguinte, na realidade você não vende nada. Você vende papo furado, entendeu? Então, o cara tem de querer fazer e fazer um teste, certo? Se vai dar resultado ou não. Por que o Cassim, por exemplo, fazia aqueles comerciais loucos? Cassim baixou as calças. Exatamente. Então, por quê? Porque o Cassim era vivo, negão. Ele era vivo. Ele só fazia, ele e o compadre Frederico, das lojas de Itajaí. Era impressionante. Os caras bolavam uns negócios diferentes. Por quê? Para chamar o comprador, pô. E os caras iam lá para ver se é verdade. Houve uma vez assim, ó, depois de um anúncio na rádio, de manhã, que tinha calça, não sei que preço, vamos chutar aqui, a R$5 uma calça. Aí o cara foi lá na porta, quando abriu, o cara entrou, já acabou. Ué, mas nem abriu ainda, soltou o comercial à noite, e de manhã você não tinha mais, porque não existia, o valor era muito irrisório. Então, essas coisas tudo, ele dá rolo, certo? Para ele, né? Não para nós. Ele que fez a propaganda, não foi nós, mas então precisava ser uma propaganda séria. Não podia ser chutada assim. Joga lá e... Não pode ser assim. Tem que ser um negócio sério. Então essas coisas aconteciam e muitos clientes, né, ficavam bravos, porque como é que ele podia falar aquilo
nós não podemos falar. Fala também, ué. Nós não vamos falar. Ele que falava. E o Cassim também fazia cada loucura, bicho do céu. Era doido, certo? Então tem as cenas históricas, pitorescas, né, na época, tudo. Tem uma história, no início da rádio, do Samuel Silveira, que está até no livro, ele conta. O Ângelo Planas queria fazer uma reunião e o pessoal falou, vamos colocar na rádio. Aí o Ângelo Planas falou, aqui é rádio. Falei, não funciona. O Samuel ficou sabendo. Sabe o que o Samuel fez? Foi lá no estúdio, mandou o locutor da época, não lembro quem era o locutor. Fala aí, Ângelo Planas está comprando gato de qualquer raça, a X reais. X cruzeiro. Rapaz do céu. Encheu lá. Gato. Ele ficou doido. Aí o Ângelo Planas veio louco com o Samuel, né? Ué, se for que a rádio não tem audiência, ninguém ouve. Então se vira agora, cuida aí. Aí depois de um tempo o Samuel mudou de tirar do ar. Você vê, é história, porque o cara pensa que no rádio não funciona, não é. Depende do interesse de cada um. Você vai fazer uma reunião, por exemplo, que não tem interesse para você, você vai lá fazer o quê? Você não vai. Você não vai, né? Então, essas coisinhas que o rádio fazia na época, certo? Porque não tinha nada. Era só o rádio. Era diversão. Era. Então, pô, e o outro tinha os alto-falantes, né? Os caras ouviam tudo. Ele caiu do cavalo. Fez, levou fé. Aí pediu desculpa pro Samuel, foi lá várias vezes, né? Sabe, ficou menindado, né? Lógico. E não pode fazer isso, né? Não pode falar uma abobrinha. Você não pode falar assim, ó, a rádio de fulano não funciona. Não, não é. Funciona. Qualquer rádio funciona. Ele tem um público dele. Pode ser menor, mas tem, entendeu? Todas as emissoras de rádio têm. Ele alcança alguma coisa. Principalmente perto dele, ali na região dele. Né? E a Rádio Cultura naquela época pegava até exterior, velho. O Miguel Fernandes, sim, eu mandei para ele um monte de carta que veio da Noruega, que veio de Finlândia, que veio de Portugal, né? E nós respondíamos as cartas. Porque o Ondas Curtas tem esse poder, ainda mais à noite, não, mas né? era onda média. Isso era antes da internet, vamos deixar claro. Era onda média. A nossa era onda média. Onda média. É. Por que à noite pegava? Porque a propagação era livre. Não tinha rádio quase, pouca rádio. Então nós tínhamos um monte. Aí eu tinha um pacotão lá, levei pro Miguel, quis pegar para ele, levou lá. Então tá no arquivo dele lá do museu lá do fórum, né? Teatro. Levei para ele. Entendeu? Então, essas coisinhas assim, ó, o cara não acredita. Não precisa ver. Olha aqui, tá aqui. Entendeu? O senhor não contou ainda porque venderam para RPC. Bom. Aí aquela potência que era a Rádio Cultura. Aí foi o seguinte. O Samuel quis vender a Rádio FM. Aí o Joaquim comprou a rádio, a parte do Samuel e a parte do Joaquim. A parte do Samuel e do Carlos. Ficou eu e o Joaquim, tá? Nós dois. O Joaquim ficou doente. Aí ficou Marcelo Dutra e o Marco Dutra fazendo, tá? A rádio. Que chegaram a assumir. Assumiu. Direção. Tudo, nós três lá, certo? Nós três, eu era o comercial, o Marcelo era o administrativo, né? E o Marco era o promocional, né? Que fazia promoção, fazia negócio todo. Aí foi passando, começou a dar... Queria vender também. Porque os meninos não acompanharam o pai na rádio, né? O único que entende um pouco e gosta é o Marcelo. Inclusive o Marcelo tem a rádio dele web, está restaurando aquelas mesas de som antigas. A primeira mesa de som da Rádio Cultura FM está com ele. Ah, que bacana. Ele conseguiu recuperar, está lá. Entendeu? Tem uns gravadores grandes, está lá também. Então, é o único. E o Marco não queria, fazer promoção, mas não é assim promoção também. Precisa ter dinheiro para promoção. E precisa vender, entendeu? Aí foi ficando meio desanimado, todo mundo desanimou. Aí a RPC estava enchendo o sapato para comprar, desde o tempo do Samuel. Ela queria comprar antes do Joaquim comprar. E o Samuel segurou. Aí o Joaquim não deixou vender. Falei, eu compro. Comprou, entendeu? Aí eu saí também. Aí eu vendi minha parte também, né? Para eles. Uhum. Aí vou vender para a RPC. Ela quer comprar mesmo, vou vender para a RPC. Aí chamou a RPC. Fiquei lá um pouco a RPC ainda também. Aí vendeu tudo, acabou, certo? Foi um negócio assim meio...
sei se foi bom, se foi ruim, viu? Não sei. Para a RPC foi boa, porque ela queria fazer uma rede de rádio. Tinha aqui, Cascavel, Curitiba, né? Fazer uma rede de rádio. Londrina ia comprar. E depois não deu certo também, ficou só as duas. Ficou só aqui, Curitiba. E acho que tem a Cascavel também, acho que tem uma em Cascavel. Porque a ideia às vezes é boa, mas não acerta. Por quê? Ele chegou aqui, o rapaz que veio para cá, da RPC, quis colocar uma programação rock pauleira. Companheiro, nós estamos no interior. Rock pauleira aqui não pega. Não pegou. Mundo Livre. Mundo Livre. Tá? Então, porque ela mudou o nome, né? Mundo Livre, né? 102.5. Por quê? Porque tem pouca gente que gosta de rock pauleira, que gosta de rock, que gosta... Pode ver, tem pouca gente. Ainda é o sertanejo, né? Sertanejo e o tradicional, né? A música popular, tal. Os nossos cantores daí mesmo. Então, não deu certo. O que aconteceu? A Rádio Massa pegou a programação que nós tínhamos, pode ver. É igualzinho, certo? Sertanejão, bem caprichado, dá prêmio para Jussu. Por que tem boa audiência? Por causa disso. Entendeu? Essa é a jogada. Mas tem de ter um cara que faça isso. A rádio ainda é notícia e música, né? Se você dá notícia no rádio, eu, por exemplo, ouço a Rádio Globo. Até gosto muito do esporte da Rádio Globo. Ouço, assim, eu assisto o jogo com o rádio ligado, que é emocionante. A bola passa a 50 metros da trave, aquela emoção. Exato. E a instantaneidade da rádio, né? Você sempre está ouvindo, assim. É instantânea a rádio. E isso, acho que esse público nunca vai acabar. Não, eu acho que eu falei, não vai acabar. Não Rádio acaba. Rádio não acaba, verdade. Lógico, não vai ser com a mesma intenção, mesma proporção que tinha antigamente. Mas o rádio, quantas rádios tem hoje? Bastante rádio. Tem muitas rádios. Todo mundo sobrevive, entendeu? Então faz uma programação boa, barata, entendeu? Hoje ele tem condições de fazer gravações, tudo pelo computador, faz, deixa pronto. De madrugada, por exemplo, precisa ser ao vivo, pode ser feito gravação, entendeu? Nós chegamos a fazer um tempo ali, na FM, da meia-noite até as 4 da manhã, nós gravávamos. Mas como se fosse... ao vivo ali, né? O software hoje consegue soltar ali a hora certa, principalmente. Tudo certinho, certo? Inclusive eu fazia noticiário de madrugada, deixava prontinho, gravadinho, tudo certinho, tudo ok. Ninguém imaginava que era gravação, certo? Isso vai no final, né? Mas antigamente mesmo, era tudo ao vivo, 24 horas ao vivo. Mas precisava arrumar patrocinadores. E de madrugada é duro arrumar patrocinador, é muito difícil. Então, motel, restaurante, posto de gasolina, fazia alguma coisa de permuta no posto de gasolina. Era muito difícil. Por isso nós fizemos a gravação. Mas colocava comercial no meio também, tudo como bonificação. Bonificava os clientes que estavam durante o dia. Então, o negócio foi esse. Por isso foi vendido a rádio para a RPC. A RPC só errou de mudar a programação. Eu acho que se tivesse mudado, pode dizer que não tem comercial nenhum, quase. Muito livre. Não tem comercial. Alguns comerciais que tem é porque vem televisão, dá rádio, entendeu? Novela casada ali. Acho que a rádio hoje, assim, você tem que segmentar, né? Pegar um estilo, né? Exato. Ela pegou um estilo, mas é uma fatia pequena. Mas... Então, exatamente. E aí fica difícil para vender também, né? Quando nós montamos a Rádio Cultura FM, qual que seria a ideia? Fazer uma rádio musical, só musical, classe A, a gente falava. Tá? O que era classe A? Música bonita, orquestrada, ambiente, certo? Fizemos isso. Sabe o que dava na pesquisa de Ibope? 0. É traço. Só traço. Aí, foi passando. Um dia, estava o Joaquim e o Carlos, foi para o Curitiba falar com o Samuel lá, e chegou a pesquisa. Bicho, eu fiquei doido. Traço de novo. Eu peguei, chamei, era o Cláudio Folés, falei assim, amanhã, antes de começar o programa, você tem que falar comigo, tá? Aí falei com a Maria Cristina, falei, ó, por favor, você pega 50 músicas sertanejas, mas filé, coisa boa. Então ela pegou
João Mineiro, esse cara tudo. E eu acho que pegou justamente a época que estourou o sertanejo Isso, também. então, isso aí, João Mineiro e Marciano, eu tinha ouvido lá em São José do Rio Preto que tinha a primeira rádio só sertanejo. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu meti sertanejo aqui. Aí o Cláudio Folete ficou bravo, né? Porque o Folete é sistemático também, né? Ficou bravo que ia fazer isso aí. A Cristina pegou 50 músicas. Você acredita? Falei assim, ó, você vai fazer o seguinte, Cláudio, a partir de hoje a nossa rádio vai tocar só sertanejo. Ele ficou doido. Mas fazer o que ele tinha que fazer? Olha, chegou a tocar 10 músicas que tinha escolhido. O resto, só pedir, porque olha só, se você quer ouvir, liga, você quer ouvir. Tá? Bicho, estourou. A pesquisa estourou. Em primeiro lugar. Aí, nesse inteirinho que estava fazendo a programação, o Joaquim e o Carlos vinham voltando, ligou a rádio, só sertanejo. O Joaquim veio doido. O Joaquim era bravo, né? O Joaquim veio doido. Porque só via sertanejo. Comercial, sertanejo e tal. E o nego telefonando, põe no ar, sabe tudo. Aí chegou lá na sala, foi lá. Falei, Jonathan, o que aconteceu? Aconteceu? Tá aqui, ó. Pega a pesquisa aí. Olha o resultado. Joaquim, agora, participa um pouquinho aí, fica ouvindo um pouquinho, vê quantas ligações tem e vê quanto nós estamos fazendo. Aí ele ficou quieto. Não brigou comigo. Quis saber por que eu fiz aquilo, né? Foi um sucesso, nós fizemos. Dali para frente, ficamos um monte de tempo só no primeiro lugar, estourado. Por quê? Uma programação bem feita, música escolhida, e outra, atendia o ouvinte também. Né? Você quer ouvir tal coisa, falava, eu tocava. E outra, tinha todas as músicas, nós tínhamos tudo. Se não tinha na FM, tinha na AM. Tinha tudo. Não faltava música para nós, certo? Foi um sucesso. Então, para você ver, o que é? É o momento. Que nem você falou, estava começando o auge do sertanejo. O Alexandre, da Maringá FM, falou para mim assim, você é louco. Você não vai pegar, rapaz. Eu não toco sertanejo de mensagem. Hoje? A revista Poisé, do Moscardi. Sim, comecei lá, trabalhei lá também, há muito tempo. Tinha na primeira capa, assim, tal. Aí tinha uma reportagem do Alexandre falando, aqui não toca sertanejo, que não sei o quê. Depois que deu sucesso, aí tocou. Então você vê, é um momento. Todas as coisas é um momento. E tem que pegar também na hora. Aquele feeling na hora. Você não pode deixar para amanhã. Não, pega hoje, a hora, agora. Deu um estalo na sua cabeça, faz. Se não der certo, volta. Está dando zero mesmo, só traço, então não vai perder nada. Então essas coisinhas que acontecem, que o pessoal não entende às vezes, né? Mas é isso, rádio é isso. O cara tem de pegar no ato, certo? E faz. Então nós fizemos, graças a Deus, tivemos bons momentos de rádio. Então, e momentos históricos. Reginaldo, acho que 1 hora, 2, 3 para conversar com o jovem Reginaldo, sempre atuante, é pouco ainda. A gente quer agradecer um pouco você contar um pouco dessas histórias fantásticas, principalmente da Rádio Cultura, que, como disse o Edivaldo, marca também junto com a história de Maringá. Sem dúvida, marca uma geração de profissionais que passaram, muitos deles estão aí ainda nativa, né? Ainda estão trabalhando e todos passaram por lá. E tem um acervo histórico de reminiscência, de saudade principalmente, né? Quem viveu o rádio nessa fase áurea. Então eu fiquei imensamente feliz em revê-lo, né? Eu conheço também desde o final dos anos 70, então tem uma relação muito antiga com... No cafezinho ali. Isso, exatamente. Eu trabalhava no mini lanche, era chapeiro, ao lado da Lotérica Maringá, estou falando isso em 77, 78, ali, né? mais ou menos, né? Então eu tinha uns 14, 15 anos. Tem história já. Aquele bolinho da mamãe. Prazer muito em revê-lo, viu, Reginaldo? Foi um prazer essa conversa. Obrigado. Também fico contente de ver vocês. Que nem eu falei para o Guinaldo, né? O que puder falar, eu vou falar. O que eu sei falar, vou falar para vocês, não tem problema nenhum. Fiquei contente de ser lembrado, né? Ser lembrado. Eu, infelizmente, eu sou o último da rádio, né? Do sócio, né? O Samuel faleceu, o Joaquim, o Carlos, ficou eu. Então eu também estou na bola de pênalti, eu não sei quanto que vai ser, né? 81 anos. Tá inteiraço ainda. E com a memória fantástica. Exatamente, tem que distinguir sua memória. 81 anos. Sabe quem que eu vou falar uma coisa para você? Sabe quem que você poderia convidar
para fazer um trabalho com vocês, Antônio Augusto Assis. De Assis. De Assis. Esse, olha, nós fizemos uma vez lá fomos chamados para fazer também um podcast. Foi eu e ele. Rapaz do céu. Oi. Porque ele participou de tudo, né? Tanto da Folha do Norte, do jornal, da rádio, tudo. E ele tinha uma cabeça, companheiro. Ele fez 91 anos. Mas ele tinha uma cabeça, meu Deus do céu. Melhor que nós. Muito melhor que eu. Um dia eu fui na casa dele lá, fomos conversar, estava conversando. Olha, ele fala com você o dia inteiro. Conta a história do... Nossa, então essas pessoas que você, caso queira falar com ele, Claro. eu posso até falar com ele, ó, eu falei com o Aguinaldo, tal, com o Edivaldo, tal. Você topa de fazer depois eu falo com vocês. Claro. Entendeu? Muito grato, Reginaldo, mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui. Até obrigado os você por ter me convidado, fiquei contente, pode ficar certinho, fiquei contente, fiquei feliz. Porque você ser lembrado é importante, entendeu? Em vida, né? Que é o mais importante. Lógico, poder falar alguma coisa, senão depois de morto não dá pra falar Não mais dá nada. mais nada, né? Só se for pelo Chico Xavier. Obrigado, meu companheiro. Obrigado, Edivaldo. eu que agradeço. Logo vamos estar de volta, né? Semana que vem. E quem sabe com outro convidado dessa estatura histórica. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado a vocês, tá? Vamos estar na próxima quinta-feira. Um abraço para vocês, tudo de bom. Bom trabalho. Obrigado, Reginaldo. Tchau. Já falando da próxima quinta-feira, estaremos aqui com o empresário da noite, do entretenimento, o Mané Abrão. Vai contar histórias de Kalahari, tem muita história. Baixada Verde, Cinema Café, enfim. Tem mesmo. Vai contar um pouco dessas histórias aqui de Maringá e da região, dessas casas noturnas. A gente quer agradecer mais uma vez ao nosso técnico fantástico, que é o Júnior Pinheiro, também a direção geral aqui da casa, Carlos Fenili, nosso diretor comercial, o Adélcio Furlan. E a gente volta na próxima quinta, a partir das 19 horas, aqui na TVM Maringá, série de podcasts. Um forte abraço e até lá.